E de lá para cá estamos tentando trabalhar alguma coisa aí com a Secretaria da Agricultura, que foi nomeada como negociador pelo CPF, né? E a primeira proposta que apareceu do CPF para nós apareceu em maio, ou seja, a nossa data base é resolvida até 1º de maio, e quando vem a primeira proposta foi lá dia 10, 12 de maio. Né? Então o que vem? Nós temos um acordo coletivo aí que se negocia no mínimo 20 anos, né? Algumas cláusulas são históricas já ali dentro, né? Foram conquistas dos trabalhadores, foram construídas entre trabalhadores e empresas, né? E para nossa surpresa, quando veio essa proposta desse ano, além de nos conceder o 488, que foi a inflação do período, retirava algumas cláusulas que são históricas. Né? Entre elas, a cláusula do auxílio creche e a cláusula de garantia do emprego. Tradicionalmente se negocia, até porque o único ano que nós não negociamos essa cláusula aí no ano seguinte, nós fomos surpreendidos com demissão nas duas empresas. Né? Então, é prático os trabalhadores e não abrir nossa cláusula. Buscamos construir alguma coisa com a Secretaria novamente, né? Através da Secretaria da Agricultura, e veio a proposta de voltava a cláusula do acordo, a cláusula da creche, mas a garantia de emprego não se mexia. E aí tivemos a sombridade de levar a proposta, já que ela se tratava de uma formalidade do governo, levar ela para a apresentação de uma Assembleia em Lages no último dia 26 de junho agora, de julho. E foi no dia lá que conseguiu fazer contato com o deputado Eliseu Matos e se prontificou lá a abrir um canal de negociação direta com a administração. Né? Para nós não foi surpresa, nós sabíamos que a proposta ia ser rejeitada, essa proposta foi rejeitada por unanimidade. Nós voltamos semana passada a conversar com o Luiz, que está sendo um negociador lá de agricultura, ele está fazendo as tratativas com o Agnovo, com o CPF, vai em Luiz. E a coisa, no primeiro momento, abriu-se o canal, nós achamos que conseguiríamos viabilizar alguma coisa, até porque nós não temos que levar essa mesma proposta de volta para a Assembleia, já foi rejeitada, né? E remarcamos para segunda-feira uma nova rodada na agricultura, lá estivemos e não se avançou em nada. Nós precisamos avançar em alguma coisa. O impasse está relacionado à questão da garantia de emprego? Pediram para que nós apresentássemos uma pauta mínima. Nós apresentamos uma pauta mínima. Depois vai ficar protocolado para vocês aqui. Tá? Mas assim, para ter ideia das nossas mudanças. Aqui nós representamos 60% dos trabalhadores das duas empresas, tá? Que são os 60% menos bem nas empresas. Tá? A administração deve gostar de número. Para ter o conhecimento, na cidade de hoje, 28% dos trabalhadores da cidade consomem 53% da poder. É muito. Na IPAG, 38% dos trabalhadores têm salário superior a R$5.000. Consomem 63% da poder. Nós temos funcionários terceirizados, o governo falando por tudo, que já perceberam 10% porque não recebem de acordo com o piso mínimo regional. Então, as empresas a que eles trabalham, que prestam serviço para nós, já tiveram em janeiro desse ano corrigido seus salários em 10%. Nós tivemos a administração direta, 8%, então os parceiros de fato por isso, né? Dentro das nossas empresas, tem um grupo de trabalhadores que tem o piso mínimo estabelecido por lei, que já ganharam 14,13% em janeiro. Né? Ajustado o salário mínimo. Automático Vinculado ao salário mínimo. Então, que é discutível, né? Mas é uma coisa que aconteceu recente, não é uma coisa inquieto da legislação constitucional. Paralelo a isso, nós temos as seguintes situações que se criam, e aí o CPF é um grande culpado. Né? O CPF, desde o ano passado, está administrando a questão de acordo com resolução. O ano passado saiu uma resolução mexendo no plano de cargo de salário da IPAG para pagamento dos advogados. Nós não somos contra isso. Achamos que talvez merecesse mais do que eles ganharam. Só que isso não dá para tratar como um grupo diferente dos demais. Esse ano, mesmo o governador está tendo que segurar, que tendo em crise, e nós concordamos, tem um monte de gorduras que precisam ser cortadas, né? Nós achamos que tem que começar a batalhão nas secretarias regionais, até porque a gente vê a utilidade delas hoje, né? Não achamos que ela tem, não somos contra
a descentralização. Somos contra o tamanho da estrutura que se criou. Eu acho que hoje tem que aproximar o governo da população, sim, esse creio que é o pensamento da maioria, só que não disseminado do jeito que foi, né? Aí, aliado a isso, cara, na EPAG se com o CPF só por uma resolução autorizando aumentar a gratificação do gerente de 35% para 50%. Na cidade, o CPF autoriza a correção de 20% no salário da diretoria. Bom, aí para segurar o Zé Povinho, que é quem fica na barreira de noite. Tratamento diferenciado, é complicado. E o pior é que a gente vai para a negociação e não se vê avanço para essas categorias, que são as categorias que, na verdade, fazem com que essa máquina das empresas gire. Quantos funcionários hoje tem PAG? A EPAG hoje tem em torno de 2.200. E a cidade? A cidade tem em torno de 1.400. Hoje deve ter menos já. Cara, então é assim, ó, nós ficamos numa situação de sindicalista que a gente não, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Nós temos, por trás de nós, trabalhadores que representam 65%, 70% dessa força de trabalho, nos cobrando melhoria no salário, né? E que a média salarial, se for isso aí, vai ficar em torno de, eu creio que levando em consideração as outras categorias de nível superior, que estão na mesma situação que nós também, né? Vai ficar aí em torno de R$ 2.000, R$ 2.200, né? E outras categorias com um salário de R$ 6.000. Aí é... Uma pergunta que eu ia fazer. Qual foi a última negociação do ano passado? Como é que ela foi? Ano passado nós conseguimos redução da inflação, foi R$1,12 bilhão, né? Foi. R$1,12 bilhão. Com base em R$2 no vale alimentação. Essa foi a negociação do ano passado. Sem que houvesse nenhum dispêndio para o governo. Por que isso? Porque nós conseguimos trabalhar com aquelas economias que tinham na folha, em razão de ações que a empresa deixou de pagar, esse tipo de coisa, com aquilo que o Estado estava desembolsando, nós conseguimos construir uma proposta lá na agricultura que veio aqui para o CPF e foi aprovada. E esse ano nós não temos conseguido construir essa proposta lá, porque a palavra de ordem é a economia. E que pede a gente saber que dentro da EPAG, a partir de outubro, vai ter uma economia próximo de R$930 mil, né? Dada a base de vocês agora? Ela tem a possibilidade, na verdade, de fazer como no ano passado, que é o que ele falou, não temos dispêndio a mais do governo de recursos em função da economia. Esse ano nós temos a mesma possibilidade. E a partir de novembro, é o que ele falou, vai ter uma economia de R$930 mil da carga mensal. E outra questão dessa, assim, ó, na verdade é um tratamento desigual dentro das empresas. Por quê? Por parte do governo. O governo, na verdade, ele paga o vale da paga. O governo que desembolsa, e os outros a ponto 100, e da cidade que ele coloca como monte para a empresa. Exatamente. Então há um tratamento desigual. O vale é o mesmo? Qual é o valor? R$16. É o mesmo. As mesmas empresas vinculadas à Secretaria da Agricultura, com um tratamento desigual. Certo? Então, aí eu acho que dá para construir alguma coisa. Cidades que é a despesa que paga. A empresa paga. E paga com recursos da fonte 100. Exatamente. Então, a EPAG consegue ter uma economia também em função disso, não é? Certo? Tá. Deixa eu só revisar uma coisa. Ano passado, então, foi inflação, mas ganho real de 1,2%. Mais alguma coisa? E a renovação das cláusulas dos contratos. Tá. O que vocês postulam hoje? Pode pegar? Tá. Resumidamente, só para... Na verdade, nós temos trabalhando alguma coisa aí. Essa cláusula, desculpe, essa cláusula